Olá a todos, hoje eu quero falar de algo muito sério aqui e delicado, embora é um assunto que não agrade 100% das pessoas. Mas não agrada porque falar de política é algo que as pessoas acham que não precisa, né? Essas pessoas que se sentem incomodadas, elas têm na cabeça, vai falar de político A, político B, eu não gosto de política, eu vivo sem ela. Você pode viver sem ela, mas que ela influencia a sua vida, está aí a prova. O que está acontecendo no Brasil nesse exato momento? Né? A gente sabe que existe uma doença acontecendo no planeta, né? Não vou citar o nome aqui para não derrubar o vídeo, mas essas pessoas que estão no poder simplesmente decretaram uma paralisação geral, né? Onde as pessoas não podem sair de suas casas, e uma inversão total de valores, onde presos foram soltos e pessoas de bem que estão fazendo suas atividades, estão na praia fazendo seu jogging, fazendo alguma coisa assim, sozinhas muitas vezes, são presas e levadas para a prisão, né? Ou são levadas para a delegacia. Então, uma inversão total de valores, sem contar nos prejuízos futuros que podem acontecer com a nação. Né? O Brasil é uma nação muito rica. Eu falo isso e as pessoas não acreditam. No dia que vocês prestarem atenção nisso que eu falo, e entender o quanto a política é importante, vocês viverão num país de primeiro mundo, porque o Brasil é dono das maiores riquezas do planeta. Por isso que existe essa briga política, porque eles sabem dessa valorização. O Brasil não falta dinheiro, sobra dinheiro. Está aí a prova do que está acontecendo. E, graças a essas pessoas aí, o caos se transformou e não se sabe quando vai acabar. Muita briga política, muita coisa estranha. E se você falar a política não me influencia, está aí a prova, está influenciando e vai influenciar mais ainda, trazendo prejuízo para empresários, né? Muitas empresas quebrando, mais desemprego, consequentemente, aumento do preço das coisas e, consequentemente, falta de coisas também. Falta pouco para acontecer a mesma coisa que aconteceu no Chile, na Venezuela, guerra civil. E temos um presidente que está muito preocupado com isso. E volto a repetir, né? Eu não sou adepto a político A, B ou C, sou adepto a coisa que seja justa, a governantes que realmente façam de forma justa. E nesse momento o presidente Bolsonaro está pensando numa forma certa, apesar da imprensa e da mídia sempre tirar sarro. Infelizmente você tem que tomar uma postura e ser realista. Desde fevereiro ele está tentando fazer as coisas certas e está sendo impedido a todo momento. Está escancarado um golpe em cima dele. Um presidente que foi eleito com 57 milhões de votos. E olha que coisa estranha, democraticamente. Só que existe um grupo de pessoas que acham que são donas do Brasil. E elas não deixam ele governar. Isso está provado. Mas, no último final de semana, quem acompanha meu trabalho sabe exatamente o que aconteceu. Roberto Jefferson, que é um político famoso do Brasil, declarou abertamente um golpe que estava sendo feito contra o presidente, com os poderes contra ele, né? Por políticos profissionais até, que são especializados aí nas coisas, gerando realmente toda uma manobra para que ele pudesse ficar impedido de governar e, consequentemente, ter o impeachment. Imagina isso no Brasil, num momento de pandemia, num momento que está tudo maluco, tudo complicado, né? O Brasil importante no cenário geopolítico, gente querendo o Brasil, querendo a riqueza que o Brasil tem, e no meio desse momento que as pessoas têm que se unir para vencer toda essa loucura, há uma quebradeira política também. Imagina um presidente sendo deposto nesse exato momento. O que vocês acham que vai acontecer no Brasil? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Só que o que acontece quando eu estou falando um vídeo desse? As pessoas muitas vezes não entendem a seriedade que é isso. E muitas vezes esses 57 milhões de pessoas que votaram no presidente de forma democrática, votaram por um ideal da direita. Um presidente que visa a família, que visa crescimento econômico, que visa liberdade. E estavam aí os resultados dele. A diminuição da criminalidade, o aumento do lucro das coisas, né? Havia já um crescimento econômico, diminuição do desemprego. Mas a imprensa nunca mostrou isso. É sempre ataque, ataque, ataque. E há um interesse. Por quê? A direita brasileira ainda é fraca.
Ela não lembra que votou no Bolsonaro por esses motivos. E por ser ela fraca, ela acaba levando tudo muito na brincadeira, como se fosse criança. Diferente da esquerda, que é profissional. A esquerda não desiste. Basta olhar os políticos da esquerda como eles agem e defendem seu líder até o último momento. É uma grande guerra, embora sejam as coisas praticamente do mesmo lado, né? Mas existe um lado menos pior que o outro. É isso que vocês precisam entender. Não dá para viver sem. Faz parte do jogo. Eu poderia estar falando de coisas mais tranquilas, mas eu tenho que falar com vocês isso para vocês entenderem por que esse movimento, por que essas coisas e por que as pessoas esquecem desse momento, né? Por que esquecem que votaram nele? Por toda essa fraqueza, por não entender o que é a direita, não ter a essência, não está nato nelas. E muitas vezes não é porque elas não conhecem, é porque elas não foram ensinadas assim. O gramscismo ensinou as pessoas desde as escolas, desde toda a cultura, né, a que a esquerda entre e se infiltrasse em todas as pessoas. O gramscismo, Antônio Gramsci ensinou isso na Itália. Ele mostrou um novo sistema de invadir, não invadir os quartéis para entrar com o comunismo e o socialismo, mas sim entrar através das culturas e das escolas. E foi feito isso. Então toda a sociedade brasileira está infiltrada. Então é o jornalismo, é a imprensa, é a escola, é a formação, né, de tudo, é a cultura, são os artistas, as pessoas no geral não levando nada a sério, sempre com as brincadeiras, com os memes. E no final nós temos essa loucura acontecendo. E aí você se pergunta, mas se foi democrático, por que as pessoas votaram nesses políticos que fecharam toda a nação? Votaram justamente por esse motivo, por elas serem fracas, por elas acreditarem nas mentiras, não olharem esses políticos como eles são. E na verdade eles não são nem bons nem ruins, eles são o que são. São pessoas egoístas que pensam nelas mesmas. Não há uma cultura de moral nelas. Não é que elas são imorais, elas são amorais, não tem a moral. Por não ter a moral, elas não vão pensar num povo, elas vão pensar em ganhos próprios, em conchavos, em manipulações. E esse é o grande problema social brasileiro. É se iludir. Imagina, você tem uma pessoa que um dia ela foi vereadora, depois um dia ela deixou de ser para ser prefeito, deixou de ser prefeito para ser governadora, né? E assim vai crescendo. E agora quer ser presidente. Então olha como a coisa é séria. E sempre criando cenários, sempre montando as coisas que as pessoas se iludem. O que vocês precisam entender é que essas pessoas são assim pela formação final delas. Não há um controle final de formação humana no Brasil. Eu já falei isso em vídeos. Já falei, a pessoa que se forma em médico, né, em medicina no Brasil, ela tem que pensar, ela está se formando em medicina para ajudar o Brasil. Se ela se forma advogado, mesma coisa, para ajudar o Brasil. Se ela se forma engenheiro, mesma coisa. Mas não, boa parte dessas pessoas que se formam, elas estão pensando sempre nelas. Nunca numa nação, nunca num todo. E qualquer sistema de governo, para dar certo, você precisa pensar no todo. Qual é o seu melhor que você pode dar para essa sociedade? Principalmente nesse momento atual, desse campo energético formado aí. Que eu posso entrar depois com mais calma em outros vídeos. O que você precisa compreender? Que essa formação de alto nível está errada no Brasil. Esse conceito. E a gente só pode dar certo não quando pensar em educação para crianças, para milhares de pessoas que são analfabetas. Ali é fácil fazer. Quando você pensar em fazer educação para 50 pessoas que estão se formando, esse último nível, como que vai fazer? Desse jeito? Então, como elas podem servir à sociedade? E você vai limitar o crescimento dessas pessoas que não têm moral, que elas são amorais. Você vai criar pessoas com moral. E esse moral vai fazer elas pensarem 10 vezes antes de fazer qualquer atitude. Quem que eu devo consultar? Como que é a ciência? A ciência vê por esse lado e por aquele, e não simplesmente falar, falar, falar. Então, pensando nesse topo da pirâmide, onde você faz 50 pessoas melhores, com moral, você vai trazer isso mais para baixo, para 500 pessoas, para 5 mil, para 50 milhões de pessoas, por exemplo, para 220 milhões de pessoas. É fácil vir do pequeno para o grande, né? Crescer de poucos números para muitos, é só multiplicar a ideia. O que não pode é de muitos
continuar nessa hierarquia menor, né? Essa hierarquia onde vão formar essas pessoas mais egoístas, que não vão entender o que é para a nação. Lógico que há pessoas boas nesse meio, não estou generalizando, mas uma parte realmente acaba escapando e fazendo essa loucura. Vocês devem entender um pouquinho sobre a formação quando você tem as aulas, por exemplo, de história. Olha que interessante. O que eu gosto de falar das histórias, das coisas que acontecem no planeta, as minhas experiências. Porque quando eu vou viajar e vou para um lugar, né, como eu já fiz várias vezes na minha vida, você olha, por exemplo, um coliseu. Aí você vê aquela estrutura e fala, pô, alguma coisa aconteceu aqui, né? E é diferente de você ver essa história que muitas vezes os professores passam, onde os personagens são simplesmente figurinhas, né? Vamos falar de Dom João como Dom João comedor de frango, aquele filme da Carla Camurati, né? Tira sarro, Dom João tá toda hora no banho, no meio do mato lá fazendo sujeira, e tiração de sarro daquelas roupinhas que vestem, tudo é muito chacota. Ou uma visão de desenho animado, né? Onde eles são simplesmente chapados, esses personagens. A coisa não tem vida. Agora coloca a vida nessas pessoas quando você for estudar história. Foi assim que eu gostei de ver a vida acontecer com a história e o que acontece naquele momento. Você se pôr no lugar, por exemplo, quando você pega lá o Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial, que ele faz aquele governo de coalizão. Vocês lembram? Pesquise sobre isso. Quando ele pega e junta pessoas com interesses diferentes, a esquerda, a direita, o pessoal do centro, mistura todo mundo ali e todo mundo dá o melhor de si para que a Inglaterra consiga sobreviver à Segunda Guerra Mundial e depois faça todas as questões lá, né? O Churchill com todas as conversas com Roosevelt, né? Com o presidente norte-americano da época. É lindo aquilo, mas você se põe no lugar dele, vê as decisões, como que ele tinha que pensar, tudo mais. Decisões essas que muitas vezes nas aulas de histórias não são mostradas. Parece que eles não têm alma, não têm medo, não têm vontade, não têm força. Sabe? Seria legal vocês pensarem em fazer até uma encenação quando você for ensinar isso para os seus filhos. Imagina Dom Pedro ali, né? Isso é muito sério. Por isso que eu falo, se você entender o que é direita, se você entender o que é esquerda, se você entender todos os movimentos, você vai entender isso que eu estou dizendo para vocês. Que tiveram pessoas que lutaram em umas épocas para que a gente tivesse conforto, né? Para que a gente tivesse uma vida melhor. E isso não é contado nos livros dessa maneira. Tem força o pessoal da novela, né? Aquelas coisas, os personagens, as personagens da novela, né? Feminina, as personagens. Então, pessoal, é muito sério quando você fala, bom, agora temos que ir lá de novo na rua brigar, né? Vamos brigar. E as pessoas vão lá na rua brigar. Por que vocês têm que ir toda hora na rua brigar? Vocês não podem pôr políticos certos? Não se coloca políticos certos por essa cultura, por não entender realmente o que é direita, o que é esquerda, e acaba subindo qualquer coisa lá no poder. E essas pessoas não têm esse significado social de querer ajudar uma sociedade. Simplesmente são conchavos. Dinheiro, coisas, interesses, cargos, tudo envolvido. E é muito severo quando a gente fala nisso, porque precisamos entender um pouco mais de política. Você deve compreender que todo poder emana do povo. E por ele, você pode eleger um representante, né, que vai representar. Por isso que chama-se sistema representativo, né? Então não precisa ir 220 milhões lá em Brasília. Mas se você tiver as pessoas certas, eleitas de forma democrática, de forma correta, e essas pessoas serão corretas, elas vão lá representar o povo. Se não estão representando, está errado. Vocês acham que os políticos representam o povo? Então, essa questão ela é muito séria, pessoal. Preste sempre atenção. Senão toda hora tem que sair na rua. Então vai ter agora o golpe contra o presidente. Vamos lá, sai na rua de novo. Vai lá, 10 milhões de pessoas na rua. Não é assim que funciona. Vocês precisam pôr um representante para ter uma vida mais tranquila. E deve abrir os olhos para isso. Mas a formação desses representantes tem que ser correta, com moral, com conhecimento. E sobretudo entender o que é a história. Só assim vocês vão compreender porque certas pessoas sobem no poder e outras que teriam toda a chance não subiram. Um exemplo que vocês devem lembrar no Brasil é o famoso Enéas, né? Enéas Carneiro,
que pela história mostrou realmente a capacidade que ele tinha. E olha, ele foi candidato a presidente. Veja aí na internet, pesquise com quem ele concorreu e depois dele, quem foram os presidentes, né? Cada eleição que ele concorreu, quem esteve no poder. Acho que vocês agora vão entender o que estou falando nesse vídeo. Portanto, faz bem você entender de política e faz bem você entender que lado que você está levando adiante. Se é simplesmente uma ideologia, porque acha que é bonito e não entende profundamente aquilo, ou porque realmente é algo raiz, é algo que está inserido para você trazer novamente os seus ideais de família, seus ideais de responsabilidade, de crescimento e, sobretudo, viver numa nação tranquila, onde não precisa toda hora você estar correndo e falando de política. Simplesmente ela vai acontecer. Honrar a todos e nos falamos em outro vídeo. Mas fica essa dica aí para vocês. Até!